Seja bem-vindo ao canal. Esta obra é um clássico da filosofia em que temos uma competição de discursos sobre o amor. Aproveite! O banquete de Platão. Apolodoro e um companheiro. Apolodoro. Creio que a respeito do que quereis saber não estou sem preparo. Com efeito, subi eu há pouco à cidade, vindo de minha casa em Falero, quando um conhecido atrás de mim avistou-me e de longe me chamou, exclamando em tom de brincadeira, Falerino. E tu, Apolodoro? Não me esperas? Parei e esperei. E ele disse-me, Apolodoro, há pouco mesmo eu te procurava, desejando informar-me do encontro de Agatão, Sócrates, Alcibíades, e dos demais que então assistiram ao banquete, e saber dos seus discursos sobre o amor. Como foram eles? Contou-nos uma outra pessoa que os tinha ouvido de Fênix, o filho de Filipe, e que disse que também tu sabias. Ele, porém, nada tinha de claro a dizer. Conta-me então, pois és o mais apontado a relatar as palavras do teu companheiro. E antes de tudo, continuou, dize-me se tu mesmo estiveste presente àquele encontro ou não. E eu respondi-lhe, é muitíssimo provável que nada de claro te contou o teu narrador, se presumes que foi há pouco que se realizou esse encontro de que me falas, de modo a também eu estar presente. Presumo, sim, disse ele. De onde, ó Glauco, tornei-lhe. Não sabes que há muitos anos Agatão não está na terra, e desde que eu frequento Sócrates e tenho o cuidado de cada dia saber o que ele diz ou faz, ainda não se passaram 3 anos. Anteriormente, rodando ao acaso e pensando que fazia alguma coisa, eu era mais miserável que qualquer outro, e não menos que tu agora, se crês que tudo se deve fazer de preferência à filosofia. Não fiques zombando, tornou ele, mas antes dize-me quando se deu esse encontro. Quando éramos crianças ainda, respondi-lhe, e com sua primeira tragédia Agatão vencera o concurso, um dia depois de ter sacrificado pela vitória, ele e os coristas. Faz muito tempo então, ao que parece, disse ele. Mas quem te contou? O próprio Sócrates. Não, por Zeus, respondi-lhe, mas o que justamente contou a Fênix. Foi um certo Aristodemo, disse D'Atenião, pequeno, sempre descalço, ele assistira à reunião, amante de Sócrates que era, dos mais fervorosos a meu ver. Não deixei todavia de interrogar o próprio Sócrates sobre a narração que lhe ouvi, e este me confirmou o que o outro me contará. Por que então não me contaste? Tornou-me ele, perfeitamente apropriado é o caminho da cidade a que falem e ouçam os que nele transitam. E assim é que, enquanto caminhávamos, fazíamos nossa conversa girar sobre isso, de modo que, como disse ao início, não me encontro sem preparo. Se portanto é preciso que também a vós vos conte, devo fazer, Eu, aliás, quando sobre filosofia digo eu mesmo algumas palavras ou as ouço de outro, afora o proveito que creio tirar, alegro-me ao extremo, quando, porém, se trata de outros assuntos, sobretudo dos vossos, de homens ricos e negociantes, a mim mesmo me irrito e de vós me apiedo, os meus companheiros, que pensais fazer algo quando nada fazeis. Talvez também vós me considereis infeliz, e creio que é verdade o que presumis, eu, todavia, quanto a vós, não presumo, mas bem sei. Companheiro. És sempre o mesmo, Apolodoro. Sempre te estás maldizendo, assim como aos outros, e me pareces que assim sem mais consideras a todos os outros infelizes, salvo Sócrates, e a começar por ti mesmo. Donde é que pegaste este apelido de mole? Não sei eu, pois em tuas conversas és sempre assim, contigo e com os outros esbravejas, exceto com Sócrates. Apolodoro. Caríssimo, e é assim tão evidente que, pensando desse modo tanto de mim como de ti, estou eu delirando e desatinando. Companheiro. Não vale a pena, Apolodoro, brigar por isso agora, ao contrário, o que eu te pedia, não deixes de fazê-lo, conta quais foram os discursos. Apolodoro. Foram eles em verdade mais ou menos assim. Mas antes é do começo, conforme me ia contando Aristodemo, que também eu tentarei contar-vos. Disse ele que o encontrara Sócrates, banhado e calçado com as sandálias, o que poucas vezes fazia, perguntou-lhe então onde ia assim tão bonito. Respondeu-lhe Sócrates,
ao jantar em casa de Agatão. Ontem eu evitei, nas cerimônias da vitória, por medo da multidão, mas concordei em comparecer hoje. E eis porque me embelezei assim, a fim de ir belo à casa de um belo. E tu, disse ele, que tal te dispores a ir sem convite ao jantar? Como quiseres, tomou-lhe o outro. Segue-me, então, continuou Sócrates, e estraguemos o provérbio, alterando-o assim, a festins de bravos, bravos vão livremente. Ora, Homero parece não só estragar mas até desrespeitar este provérbio, pois tendo feito de Agamenão um homem excepcionalmente bravo na guerra, e de Menelau um mole lanceiro, no momento em que Agamenão fazia um sacrifício e se banqueteava, ele imaginou Menelau chegado sem convite, um mais fraco ao festim de um mais bravo. Ao ouvir isso outro disse, é provável, todavia, ó Sócrates, que não como tu dizes, mas como Homero, eu esteja para ir como um vulgar ao festim de um sábio, sem convite. Vê então, se me levas, o que deves dizer por mim, pois não concordarei em chegar sem convite, mas sim convidado por ti. Pondo-nos os dois a caminho, disse Sócrates, decidiremos o que dizer. Avante! Após se entreterem em tais conversas, dizia Aristodemo, eles partem. Sócrates então, como que ocupando seu espírito consigo mesmo, caminhava atrasado, e como outro se detivesse para aguardá-lo, ele lhe pede que avance. Chegado à casa de Agatão, encontra a porta aberta e aí lhe ocorre, dizia ele, um incidente cômico. Pois logo vem-lhe ao encontro, lá de dentro, um dos servos, que o leva onde se reclinavam os outros, e assim ele os encontra no momento de se servirem, logo que o viu. Agatão exclamou, Aristodemo! Em boa hora chegas para jantares conosco. Se vieste por algum outro motivo, deixa-o para depois, pois ontem eu te procurava para te convidar e não fui capaz de te ver. Mas se Sócrates, como é que não nolo trazes? Voltando-me então, prosseguiu ele, em parte alguma vejo Sócrates a me seguir, disse-lhe eu então que vinha com Sócrates, por ele convidado ao jantar. Muito bem fizeste, disse Agatão, mas onde está esse homem? Há pouco ele vinha atrás de mim, eu próprio pergunto espantado onde estaria ele. Não vais procurar Sócrates e trazê-lo aqui, menino? Exclamou Agatão. E tu, Aristodemo, reclina-te ao lado de Erisímaco. Enquanto o servo lhe faz ablução para que se ponha à mesa, vem um outro anunciar. Esse Sócrates retirou-se em frente dos vizinhos e parou, por mais que eu o chame não quer entrar. É estranho o que dizes, exclamou Agatão, vai chamá-lo. E não molagues. Disse então Aristodemo, mas não. Deixai-o. É um hábito seu esse, às vezes retirar-se onde quer que se encontre, e fica parado. Virá logo porém, segundo creio. Não o incomodeis portanto, mas deixai-o. Pois bem, que assim se faça, se é teu parecer, tornou Agatão. E vocês, meninos, atendam aos convivas. Vocês bem servem o que lhes apraz, quando ninguém os vigia, o que jamais fiz, agora portanto, como se também eu fosse por vocês convidado ao jantar, como estes outros, sirvam-nos a fim de que os louvemos. Depois disso, continuou Aristodemo, puseram-se a jantar, sem que Sócrates entrasse. Agatão muitas vezes manda chamá-lo, mas o amigo não o deixa. Enfim ele chega, sem ter demorado muito como era seu costume, mas exatamente quando estavam no meio da refeição. Agatão, que se encontrava reclinado sozinho no último leito, exclama, aqui, Sócrates. Reclina-te ao meu lado, a fim de que ao teu contato desfrute eu da sábia ideia que te ocorreu em frente de casa. Pois é evidente que a encontraste, e que a tens, pois não terias desistido antes. Sócrates então senta-se e diz, seria bom, Agatão, se de tal natureza fosse a sabedoria que do mais cheio escorresse ao mais vazio, quando um ao outro nos tocássemos, como a água dos copos que pelo fio de lã escorre do mais cheio ao mais vazio. Se é assim também a sabedoria, muito aprecio reclinar-me ao teu lado, pois creio que de ti serei cumulado com uma vasta e bela sabedoria. A minha seria um tanto ordinária, ou mesmo duvidosa como um sonho, enquanto que a tua é brilhante e muito desenvolvida, ela que de tua mocidade tão intensamente brilhou,
tornando-se anteontem manifesta a mais de 30.000 gregos que a testemunharam. És um insolente, ó Sócrates, disse Agatão. Quanto a isso, logo mais decidiremos eu e tu da nossa sabedoria, tomando Dioniso por juiz. Agora porém, primeiro apronta-te para o jantar. Depois disso, continuou Aristodemo, reclinou-se Sócrates e jantou como os outros. Fizeram então libações e, depois dos hinos ao Deus e dos ritos de costume, voltam-se à bebida. Pausânias então começa a falar mais ou menos assim: bem, senhores, qual o modo mais cômodo de bebermos? Eu por mim digo-vos que estou muito indisposto com a bebedeira de ontem, e preciso tomar fôlego, e creio que também a maioria dos senhores, pois estáveis lá, vede então de que modo poderíamos beber o mais comodamente possível. Aristófanes disse então: é bom o que dizes, Pausânias, que de qualquer modo arranjemos um meio de facilitar a bebida, pois também eu sou dos que ontem nela se afogaram. Ouviu-os Eristímaco, o filho de Acúmeno, e lhes disse: tendes razão. Mais de um de vós ainda precisa ouvir como se sente para resistir à bebida. Não é, Agatão? Absolutamente, disse este, também eu não me sinto capaz. Uma bela ocasião seria para nós, ao que parece, continuou Eristímaco, para mim, para Aristodemo, Fedro e os outros, se vós os mais capazes de beber desistis agora. Nós, com efeito, somos sempre incapazes. Quanto a Sócrates, eu excetuo do que digo, que é ele capaz de ambas as coisas e se contentará com o que quer que fizermos. Ora, como nenhum dos presentes parece disposto a beber muito vinho, talvez, se a respeito do que é embriaguez eu dissesse o que ela é, seria menos desagradável. Pois para mim, eis uma evidência que me veio da prática da medicina. É esse um mal terrível para os homens, a embriaguez. E nem eu próprio desejaria beber muito, nem a outro eu o aconselharia, sobretudo a quem está com ressaca da véspera. Na verdade, exclamou a seguir Fedro de Mirrinote, eu costumo dar-te atenção, principalmente em tudo o que dizes de medicina, e agora se bem decidirem, também estes o farão. Ouvindo isso, concordam todos em não passar a reunião embriagados, mas bebendo cada um a seu bel prazer. Como então? Continuou Eristímaco. É isso que se decide, beber cada um quanto quiser, sem que nada seja forçado. O que sugiro então é que mandemos embora a flautista que acabou de chegar, que ela vá flautear para si mesma, se quiser, ou para as mulheres lá dentro. Quanto a nós, com discursos devemos fazer nossa reunião hoje. E que discursos? Eis o que, se vos apraz, desejo propor-vos. Todos então declaram que lhes apraz e o convidam a fazer a proposição. Disse então Eristímaco: o exórdio de meu discurso é como a Melanipa de Eurípides, pois não é minha, mas aqui de Fedro a história que vou dizer. Fedro, com efeito, frequentemente me diz irritado: não é estranho, Eristímaco, que para outros deuses haja hinos e peãs, feitos pelos poetas, enquanto que ao amor, todavia, um deus tão venerável e tão grande, jamais um só dos poetas que tanto se engrandeceram fez sequer um encômio. Se queres, observa também os bons sofistas. A Hércules e a outros eles compõem louvores em prosa, como o excelente Pródico, e isso é menos de admirar, que eu já me deparei com o livro de um sábio em que o Sal recebe um admirável elogio por sua utilidade, e outras coisas desse tipo em grande número poderiam ser elogiadas. Assim, portanto, enquanto em tais ninharias despendem tanto esforço, ao amor nenhum homem até o dia de hoje teve a coragem de se enhebrar, locondignamente, a tal ponto é negligenciado um tão grande Deus. Ora, tais palavras parece que Fedro as diz com razão. Assim, não só eu desejo apresentar-lhe a minha cota e satisfazê-lo, como ao mesmo tempo, parece-me que nos convém, aqui presentes, venerar o Deus. Se então também a vós vos parece assim, poderíamos muito bem entreter nosso tempo em discursos. Acho que cada um de nós, da esquerda para a direita, deve fazer um discurso de louvor ao amor, o mais belo que puder, e que Fedro deve começar primeiro, já que está na ponta e é o pai da ideia. Ninguém contra te votará, ó Eristímaco, disse Sócrates, pois nem certamente me recusaria eu, que afirmo em nada mais ser entendido senão nas questões de amor, nem sem dúvida Agatão e Pausânias, nem tampouco Aristófanes, cuja ocupação é toda em tomo de Dioniso e de Afrodite, nem qualquer outro destes que estou vendo aqui. Contudo, não é igual à situação dos que ficamos nos últimos lugares. Todavia, se os que estão antes falarem de modo suficiente e belo, bastará. Vamos, pois, que em boa sorte comece Fedro, e faça o seu elogio do amor.
Estas palavras tiveram a aprovação de todos os outros, que também aderiram às exortações de Sócrates. Sem dúvida, de tudo que cada um deles disse. Nem Aristodemo se lembrava bem, nem por minha vez eu me lembro de tudo que ele disse, mas o mais importante, e daqueles que me pareceu que valia a pena lembrar, de cada um deles eu vos direi o seu discurso. Primeiramente, tal como agora estou dizendo, disse ele que Fedro começou a falar mais ou menos desse ponto, que era um grande Deus o amor, e admirado entre homens e deuses, por muitos outros títulos e sobretudo por sua origem. Pois o ser entre os deuses o mais antigo é honroso, dizia ele, e a prova disso é que genitores do amor não os há, e Hesíodo afirma que primeiro nasceu o caos, e só depois, terra de largos seios, de tudo assento sempre certo, e amor. Diz ele então que, depois do caos foram estes dois que nasceram, terra e amor, e Parmênides diz da sua origem. Bem antes de todos os deuses pensou em amor, e com Hesíodo também concorda Cusilau. Assim, de muitos lados se reconhece que amor é entre os deuses o mais antigo, e sendo o mais antigo é para nós a causa dos maiores bens. Não sei eu, com efeito, dizer que haja maior bem para quem entra na mocidade do que um bom amante, e para um amante, do que o seu bem-amado. Aquilo que, com efeito, deve dirigir toda a vida dos homens, dos que estão prontos a vivê-la nobremente, eis o que nem a estirpe pode incutir tão bem, nem as honras, nem a riqueza, nem nada mais, como o amor. A que então que me refiro? A vergonha do que é feio e ao apreço do que é belo. Não é com efeito possível, sem isso, nem cidade nem indivíduo produzir grandes e belas obras. Afirmo eu então que todo homem que ama, se fosse descoberto a fazer um ato vergonhoso, ou a sofrê-lo de outrem sem se defender por covardia, visto pelo pai não se envergonharia tanto, nem pelos amigos nem por ninguém mais, como se fosse visto pelo bem-amado. E isso mesmo é o que também no amado nós notamos, que é sobretudo diante dos amantes que ele se envergonha, quando surpreendido em algum ato vergonhoso. Se por conseguinte algum meio ocorresse de se fazer uma cidade, ou uma expedição de amantes e de amados, não haveria melhor maneira de a constituírem senão afastando-se eles de tudo que é feio e porfiando entre si no apreço à honra, e quando lutassem um ao lado do outro, tais soldados venceriam, por poucos que fossem, por assim dizer todos os homens. Pois um homem que está amando, se deixou seu posto ou largou suas armas, aceitaria menos sem dúvida a ideia de ter sido visto pelo amado do que por todos os outros, e a isso preferiria muitas vezes morrer. E quanto a abandonar o amado ou não socorrê-lo em perigo, ninguém é tão ruim que o próprio amor não o torne inspirado para a virtude, a ponto de ficar ele semelhante ao mais generoso de natureza, e sem mais rodeios, o que disse Homero, do ardor que a alguns heróis inspira o Deus, eis o que o amor dá aos amantes, como um dom emanado de si mesmo. E quanto a morrer por outro, só o consentem os que amam, não apenas os homens, mas também as mulheres. E a esse respeito a filha de Pélias, Alceste, dá aos gregos uma prova cabal em favor dessa afirmativa, ela que foi a única a consentir em morrer pelo marido, embora tivesse este pai e mãe, os quais ela tanto excedeu na afeição do seu amor que os fez aparecer como estranhos ao filho, e parentes apenas de nome. Depois de praticar ela esse ato, tão belo pareceu ele não só aos homens mas até aos deuses que, embora muitos tenham feito muitas ações belas, foi a um bem reduzido número que os deuses concederam esta honra de fazer do Hades subir novamente sua alma, ao passo que a dela eles fizeram subir, admirados do seu gesto. É assim que até os deuses oram ao máximo o zelo e a virtude no amor. A Orfeu, o filho de Eagro, eles o fizeram voltar sem o seu objetivo, pois foi um espectro que eles lhe mostraram da mulher a que vinha, e não lhe a deram, por lhes parecer que ele se acovardava, citaredo que era, e não ousava por seu amor morrer como Alceste, mas maquinava um meio de penetrar vivo no Hades. Foi realmente por isso que lhe fizeram justiça, e determinaram que sua morte ocorresse pelas mulheres. Não honraram como Aquiles, o filho de Tétis, nem o enviaram às ilhas dos bem-aventurados, que aquele, informado pela mãe de que morreria se matasse Heitor, enquanto que se o não matasse voltaria à pátria onde morreria velho, teve a coragem de preferir, ao socorrer seu amante Patroclo e vingá-lo, não apenas morrer por ele mas sucumbir à sua morte. Assim é que, admirados a mais não poder, os deuses excepcionalmente o honraram, porque em tanta conta ele tinha o amante. Que Ésquilo sem dúvida fala à toa,
Quando afirma que Aquiles era amante de Patroclo, ele que era mais belo não somente do que este, como evidentemente do que todos os heróis, e ainda imberbe, e além disso muito mais novo, como diz Homero. Mas com efeito, o que realmente mais admiram e honram os deuses é essa virtude que se forma em torno do amor. Porém mais ainda admiram-na e apreciam e recompensam quando é o amado que gosta do amante do que quando é este daquele. Eis porque a Aquiles eles honraram mais do que Alceste, enviando-o às ilhas dos bem-aventurados. Assim, pois eu afirmo que o amor é dos deuses o mais antigo, o mais honrado, e o mais poderoso para a aquisição da virtude e da felicidade entre os homens, tanto em sua vida como após sua morte. De Fedro foi mais ou menos este o discurso que pronunciou, no dizer de Aristodemo. Depois de Fedro houve alguns outros de que ele não se lembrava bem, os quais deixou de lado, passando a contar o de Pausânias. Disse este: não me parece bela, ó Fedro, a maneira como nos foi proposto o discurso, essa simples prescrição de um elogio ao amor. Se com efeito, um fosse o amor, muito bem estaria. Na realidade, porém, não é ele um só. E não sendo um só, é mais acertado primeiro dizer qual o que se deve elogiar. Tentarei eu, portanto, corrigir este senão, e primeiro dizer qual o amor que se deve elogiar, depois fazer um elogio digno do Deus. Todos, com efeito, sabemos que sem amor não há Afrodite. Se, portanto, uma só fosse esta, um só seria o amor. Como, porém, são duas, é forçoso que dois sejam também os amores. E como não são duas deusas? Uma, a mais velha sem dúvida, não tem mãe e é filha de Urano, e a ela é que chamamos de Urânia, a celestial. A mais nova, filha de Zeus e de Dione, chamamo-la de Pandêmia, a popular. É forçoso então que também o amor, coadjuvante de uma, se chame corretamente Pandêmio, o popular, e o outro Urânio, o celestial. Por conseguinte, é sem dúvida preciso louvar todos os deuses, mas o dom que a um e a outro coube deve-se procurar dizer. Toda ação, com efeito, é assim que se apresenta, em si mesma, enquanto simplesmente praticada, nem é bela nem feia. Por exemplo, o que agora nós fazemos, beber, cantar, conversar, nada disso em si é belo, mas é na ação, na maneira como é feito, que resulta tal. O que é bela e corretamente feito fica belo, o que não é fica feio. Assim é que o amar e o amor não é todo ele belo e digno de ser louvado, mas apenas o que leva a amar belamente. Ora pois, o amor de Afrodite Pandêmia é realmente popular e faz o que lhe ocorre, é a ele que os homens vulgares amam. E amam tais pessoas, primeiramente não menos as mulheres que os jovens, e depois o que neles amam é mais o corpo que a alma, e ainda dos mais desprovidos de inteligência, tendo em mira apenas o efetuar o ato, sem se preocupar se é decentemente ou não, daí resulta então que eles fazem o que lhes ocorre, tanto o que é bom como o seu contrário. Trata-se com efeito do amor proveniente da deusa que é mais jovem que a outra e que em sua geração participa da fêmea e do macho. O outro porém é o da Urânia, que primeiramente não participa da fêmea mas só do macho, e é este o amor aos jovens, e depois é a mais velha, isenta de violência, daí então é que se voltam ao que é másculos inspirados deste amor, afeiçoando-se ao que é de natureza mais forte, que tem mais inteligência. E ainda, no próprio amor aos jovens poder-se-iam reconhecer os que estão movidos exclusivamente por esse tipo de amor, não amam eles, com efeito, os meninos, mas os que já começam a ter juízo, o que se dá quando lhes vem chegando as barbas. Estão dispostos, penso eu, os que começam desse ponto, a amar para acompanhar toda a vida e viver em comum, e não a enganarem, depois de tomar o jovem em sua inocência e ludibriá-lo, partir à procura de outro. Seria preciso haver uma lei proibindo que se amassem os meninos, a fim de que não se perdesse na incerteza tanto esforço, pois é na verdade incerto o destino dos meninos, a que ponto do vício ou da virtude eles chegam em seu corpo e sua alma. Ora, se os bons amantes a si mesmos se impõem voluntariamente esta lei, devia-se também a estes amantes populares obrigá-los a lei semelhante, assim como, com as mulheres de condição livre, obrigamo-las na medida do possível a não manter relações amorosas. São estes, com efeito, os que justamente criaram o descrédito, a ponto de alguns ousarem dizer que é vergonhoso aquecer aos amantes, e assim o dizem porque são estes os que eles consideram, vendo o seu despropósito e desregramento, pois não é sem dúvida quando feito com moderação e norma que um ato, seja qual for, incorreria em justa censura. Aliás,
A lei do amor nas demais cidades é fácil de entender, pois é simples a sua determinação, aqui porém ela é complexa. Em Élida, com efeito, na Lacedemonia, na Beócia, e onde não se saiba falar, simplesmente se estabeleceu que é belo aquecer aos amantes, e ninguém, jovem ou velho, diria que é feio, a fim de não terem dificuldades, creio eu, em tentativas de persuadir os jovens com a palavra, incapazes que são de falar, na Jônia, porém, e em muitas outras partes é tido como feio, por quantos habitam sob a influência dos bárbaros. Entre os bárbaros, com efeito, por causa das tiranias, é uma coisa feia esse amor, justamente como o da sabedoria e da ginástica, é que, imagino, não aproveita aos seus governantes que nasçam grandes ideias entre os governados, nem amizades e associações inabaláveis, o que justamente, mais do que qualquer outra coisa, costuma o amor inspirar. Por experiência aprenderam isto os tiranos desta cidade, pois foi o amor de Aristogitão e a amizade de Harmódio que, afirmando-se, destruíram-lhes o poder. Assim, onde se estabeleceu que é feio o aquecer aos amantes, é por defeito dos que o estabeleceram que assim fica, graças à ambição dos governantes e à covardia dos governados, e onde simplesmente se determinou que é belo, foi em consequência da inércia dos que assim estabeleceram. Aqui, porém, muito mais bela que estas é a norma que se instituiu e, como eu disse, não é fácil de entender. Há quem, com efeito, tenha considerado que se diz ser mais belo amar claramente que as ocultas, e sobretudo os mais nobres e os melhores, embora mais feios que outros, que por outro lado o encorajamento dado por todos aos amantes é extraordinário e não como se estivesse a fazer algum ato feio, e se fez ele uma conquista parece belo o seu ato, se não, parece feio, e ainda, que em sua tentativa de conquista deu à lei ao amante a possibilidade de ser louvado na prática de atos extravagantes, os quais se alguém ousasse cometer em vista de qualquer outro objetivo e procurando fazer qualquer outra coisa fora isso, colheria as maiores censuras da filosofia, pois se, querendo de uma pessoa obter dinheiro ou assumir um comando ou conseguir qualquer outro poder, consentisse alguém em fazer justamente o que fazem os amantes para com os amados, fazendo em seus pedidos súplicas e prosternações, e em suas juras protestando deitar-se às portas, e dispondo-se a subserviências a que se não sujeitaria nenhum servo, seria impedido de agir desse modo, tanto pelos amigos como pelos inimigos, uns incriminando de adulação e indignidade, outros admoestando e envergonhando-se de tais atos, ao amante porém que faça tudo isso acresce-lhe a graça, e lhe é dado pela lei que ele o faça sem descrédito, como se estivesse praticando uma ação belíssima, e o mais estranho é que, como diz o povo, quando ele jura, só ele tem o perdão dos deuses se perjurar, pois juramento de amor dizem que não é juramento, e assim tanto os deuses como os homens deram toda a liberdade ao amante, como diz a lei daqui, por esse lado. Então poder-se-ia pensar que se considera inteiramente belo nesta cidade não só o fato de ser amante como também o serem os amados amigos dos amantes. Quando, porém, impondo-lhes um pedagogo, os pais não permitem aos amados que conversem com os amantes, e ao pedagogo é prescrita essa ordem, e ainda os camaradas e amigos injuriam-se veem que tal coisa está ocorrendo, sem que a esses injuriadores detenham os mais velhos ou os censurem por estarem falando sem acerto, depois de por sua vez atentar a tudo isso, poderia alguém julgar ao contrário que se considera muito feio aqui esse modo de agir. O que há porém é, a meu ver, o seguinte, não é isso uma coisa simples, o que justamente se disse desde o começo, que não é em si por si nem belo nem feio, mas se decentemente praticado é belo, se indecentemente, feio. Ora, é indecentemente quando é um mal e de modo mal que se aquece, e decentemente quando é um bom e de um modo bom. E é mal aquele amante popular, que ama o corpo mais que a alma, pois não é ele constante, por amar um objeto que também não é constante. Com efeito, ao mesmo tempo que cessa o vício do corpo, que era o que ele amava, alça ele o seu voo, sem respeito a muitas palavras e promessas feitas. Ao contrário, o amante do caráter, que é bom, é constante por toda a vida, porque se fundiu com o que é constante. Ora, são esses dois tipos de amantes que pretende a nossa lei provar bem e devidamente, e que a uns se aquece e dos outros se fuja. Por isso é que uns ela exorta a perseguir e outros a evitar, arbitrando e aferindo qual é porventura o tipo do amante e qual o do amado. Assim é que, por esse motivo,
primeiramente o se deixar conquistar é tido como feio, a fim de que possa haver tempo, que bem parece o mais das vezes ser uma excelente prova, e depois o deixar-se conquistar pelo dinheiro e pelo prestígio político é tido como feio, quer a um mau trato nos assustemos sem reagir, quer beneficiados em dinheiro ou em sucesso político não os desprezemos, nenhuma dessas vantagens, com efeito, parece firme ou constante, afora o fato de que delas nem mesmo se pode derivar uma amizade nobre. Um só caminho então resta à nossa norma, se deve o bem-amado decentemente aquecer ao amante. É com efeito norma entre nós que, assim como para os amantes, quando um deles se presta a qualquer servidão ao amado, não é isso adulação nem um ato censurável, do mesmo modo também só outra única servidão voluntária resta, não sujeita à censura, a que se aceita pela virtude. Na verdade, estabeleceu-se entre nós que, se alguém quer servir a um outro por julgar que por ele se tornará melhor, ou em sabedoria ou em qualquer outra espécie de virtude, também esta voluntária servidão não é feia nem é uma adulação. É preciso então congraçar num mesmo objetivo essas duas normas, a do amor aos jovens e a do amor ao saber e às demais virtudes, se deve dar-se o caso de ser belo aquecer o amado ao amante. Quando com efeito ao mesmo porto chegam amante e amado, cada um com a sua norma, um servindo ao amado que lhe aquece, em tudo que for justo servir, e o outro ajudando ao que o está tornando sábio e bom, em tudo que for justo ajudar, o primeiro em condições de contribuir para a sabedoria e demais virtudes, o segundo em precisão de adquirir para a sua educação e demais competência. Só então, quando ao mesmo objetivo convergem essas duas normas, só então é que coincide ser belo o aquecero amado ao amante em mais nenhuma outra ocasião. Nesse caso, mesmo ser enganado não é nada feio, em todos os outros casos porém é vergonhoso, quer se seja enganado, quer não. Se alguém com efeito, depois de aquecer a um amante, na suposição de ser este rico e em vista de sua riqueza, fosse a seguir enganado e não obtivesse vantagens pecuniárias, por se ter revelado pobre o amante, nem por isso seria menos vergonhoso, pois parece tal tipo revelar justamente o que tem de seu, que pelo dinheiro ele serviria em qualquer negócio a qualquer um, e isso não é belo. Pela mesma razão, também se alguém, tendo aquecido a um amante considerado bom, e para se tornar ele próprio melhor, através da amizade do amante, fosse a seguir enganado, revelada a maldade daquele e sua carência de virtude, mesmo assim belo seria o engano, pois também nesse caso parece este ter deixado presente sua própria tendência, pela virtude e por se tornar melhor, a tudo ele se disporia em favor de qualquer um, e isso é ao contrário o mais belo de tudo, assim, em tudo por tudo é belo aquecer em vista da virtude. Este é o amor da deusa celeste, ele mesmo celeste e de muito valor para a cidade e os cidadãos, porque muito esforço ele obriga a fazer pela virtude tanto ao próprio amante como ao amado, os outros porém são todos da outra deusa, da popular. É essa, ó Fedro, concluiu ele, a contribuição que, como de improviso, eu te apresento sobre o amor. Na pausa de Pausânias, pois assim me ensinam os sábios a falar, em termos iguais, disse Aristodemo que devia falar Aristófanes, mas tendo-lhe ocorrido, por empanturramento ou por algum outro motivo, um acesso de soluço, não podia ele falar, mas disse ele ao médico Eristímaco, que se reclinava logo abaixo dele: ó Eristímaco, és indicado para o fazer parar o meu soluço ou falar em meu lugar, até que eu possa parar com ele. E Eristímaco respondeu-lhe: farei as duas coisas, falarei em teu lugar e tu, quando acabares com isso, no meu. E enquanto eu estiver falando, vejamos se, relendo tu o fôlego por muito tempo, quer parar o teu soluço, serão, gargareja com água. Se então ele é muito forte, toma algo com que possas coçar o nariz e espirra, se fizeres isso 2 ou 3 vezes, por mais forte que seja, ele cessará. Não começarás primeiro o teu discurso, disse Aristófanes, que eu por mim é o que farei. Disse então Eristímaco: parece-me em verdade ser necessário, uma vez que Pausânias, apesar de se ter lançado bem ao seu discurso, não o rematou convenientemente, que eu deva tentar pôr-lhe um remate. Com efeito, quanto a ser duplo o amor, parece-me que foi uma bela distinção, que porém não está ele apenas nas almas dos homens, e para com os belos jovens, mas também nas outras partes, e para com muitos outros objetos, nos corpos de todos os outros animais,
nas plantas da terra e por assim dizer em todos os seres é o que creio ter constatado pela prática da medicina, a nossa arte. Grande e admirável é o Deus, e a tudo se estende ele, tanto na ordem das coisas humanas como entre as divinas. Ora, eu começarei pela medicina a minha fala, a fim de que também homenageemos a arte. A natureza dos corpos, com efeito, comporta esse duplo amor. O sadio e o mórbido são cada um reconhecidamente um estado diverso e dissemelhante, e o dissemelhante deseja e ama o dissemelhante. Um, portanto, é o amor no que é sadio, e outro no que é mórbido. E então, assim como há pouco Pausanias dizia que aos homens bons é belo aquecer, e aos intemperantes é feio, também nos próprios corpos, aos elementos bons de cada corpo e sadios é belo o aquecer e se deve, e a isso é que esse o nome de medicina, enquanto que aos maus e mórbidos é feio e se deve contrariar, se vai ser um técnico. É com efeito a medicina, para falar em resumo, a ciência dos fenômenos de amor, próprios ao corpo, no que se refere à repressão e à evacuação, e o que nestes fenômenos reconhece o belo amor e o feio é o melhor médico, igualmente, aquele que faz com que eles se transformem, de modo a que se adquira um em vez do outro, e que sabe tanto suscitar amor onde não há mais deve haver, como eliminar quando há, seria um bom profissional. É de fato preciso ser capaz de fazer com que os elementos mais hostis no corpo fiquem amigos e se amem mutuamente. Ora, os mais hostis são os mais opostos, como o frio ao quente, o amargo ao doce, o seco ao úmido, e todas as coisas desse tipo, foi por ter entre elas suscitado amor e concórdia que o nosso ancestral Asclépio, como dizem estes poetas aqui eu acredito, constituiu a nossa arte. A medicina, portanto, como estou dizendo, é toda ela dirigida nos traços deste Deus, assim como também a ginástica e a agricultura, e quanto à música, é a todos evidente, por pouco que se lhe preste atenção, que ela se comporta segundo esses mesmos princípios, como provavelmente parece querer dizer Heráclito, que aliás em sua expressão não é feliz. Diz ele com efeito, discordando em si mesmo, consigo mesmo. Concorda, como numa harmonia de arco e lira. Ora, é grande absurdo dizer que uma harmonia está discordando ou resulta do que ainda está discordando. Mas talvez o que ele queria dizer era o seguinte, que do agudo e do grave, antes discordantes e posteriormente combinados, ela resultou, graças à arte musical. Pois não é sem dúvida do agudo e do grave ainda em discordância que pode resultar a harmonia. A harmonia é consonância. Consonância é uma certa combinação, e combinação de discordantes, enquanto discordam, é impossível, e inversamente o que discorda e não combina é impossível harmonizar, assim como também o ritmo, que resulta do rápido e do certo, antes dissociados e depois combinados. A combinação em todos esses casos, assim como lá foi a medicina, aqui é a música que estabelece, suscitando amor e concórdia entre uns e outros, e assim, também a música, no tocante à harmonia e ao ritmo, é ciência dos fenômenos amorosos. Aliás, na própria constituição de uma harmonia e de um ritmo não é nada difícil reconhecer os sinais do amor, nem de algum modo é então o duplo amor, quando porém for preciso utilizar para o homem uma harmonia ou um ritmo, ou fazendo-os, o que chamam composição, ou usando corretamente da melodia e dos metros já constituídos, o que se chamou educação, então é que é difícil e que se requer um bom profissional. Pois de novo revém a mesma ideia, que aos homens moderados, e para que mais moderados se tornem os que ainda não sejam, deve-se aquecer e conservar o seu amor, que é o belo, o celestial, o amor da musa urânea, o outro, o de Polímnia, é o popular, que com precaução se deve trazer àqueles a quem se traz, a fim de que se colha o seu prazer sem que nenhuma intemperança ele suscite, tal como em nossa arte é uma importante tarefa o servir-se convenientemente dos apetites da arte culinária, de modo a que sem doença se colha o seu prazer. Tanto na música então, como na medicina e em todas as outras artes, humanas e divinas, na medida do possível, deve-se conservar um e outro amor, ambos com efeito nelas se encontram. De fato, até a constituição das estações do ano está repleta desses dois amores, e quando se tomam de um moderado amor um pelo outro os contrários de que há pouco eu falava, o quente e o frio, o seco e o úmido, e adquirem uma harmonia e uma mistura razoável, chegam trazendo bonança e saúde aos homens, aos outros animais e às plantas, e nenhuma ofensa fazem,
Quando porém é o amor casado com a violência que se torna mais forte nas estações do ano, muitos estragos ele faz, e ofensas. Tanto as pestes, com efeito, costumam resultar de tais causas, como também muitas e várias doenças nos animais como nas plantas, geadas, granizos e alforras resultam, com efeito, do excesso e da intemperança mútua de tais manifestações do amor, cujo conhecimento nas translações dos astros e nas estações do ano chama-se astronomia. E ainda mais, não só todos os sacrifícios, como também os casos é que preside a arte divinatória, e estes são os que constituem o comércio recíproco dos deuses e dos homens, sobre nada mais versam senão sobre a conservação e a cura do amor. Toda impiedade, com efeito, costuma advir, se ao amor moderado não se aquece nem se lhe tributa a honra e respeito em toda a ação, e sim ao outro, tanto no tocante aos pais, vivos e mortos, quanto aos deuses, e foi nisso que se assinou a arte divinatória o exame dos amores e sua cura, e assim é que por sua vez é a arte divinatória produtora de amizade entre deuses e homens, graças ao conhecimento de todas as manifestações de amor que, entre os homens, se orientam para a justiça divina e a piedade. Assim, múltiplo e grande, ou melhor, universal é o poder que em geral tem todo o amor, mas aquele que em torno do que é bom se consuma com sabedoria e justiça, entre nós como entre os deuses, é o que tem o máximo poder e toda a felicidade nos prepara, pondo-nos em condições de não só entre nós mantermos convívio e amizade, como também com os que são mais poderosos que nós, os deuses. Em conclusão, talvez também eu, louvando o amor, muita coisa estou deixando de lado, não todavia por minha vontade. Mas se algo omiti, é tua tarefa, ó Aristófanes, completar, ou se um outro modo tens em mente de elogiar o Deus, elogia-o, uma vez que o teu soluço já o fizeste cessar. Tendo então tomado a palavra, continuou Aristodemo, disse Aristófanes, bem que cessou. Não todavia, é verdade, antes de lhe ter eu aplicado o espirro, a ponto de me admirar que a boa ordem do corpo requeira tais ruídos e comichões como é o espirro, pois logo o soluço parou, quando lhe apliquei o espirro. E Eristímaco lhe disse, meu bom Aristófanes, e seguiu o discurso que você poderá ouvir no próximo vídeo para que não fique muito longo. Se inscreva no canal e deixe seu like.